Fala, crianças e adolescentes, tudo bem com vocês? Os pais, as mães, os responsáveis de vocês, tudo bem? Então, estou entrando aqui mais uma vez para a gente ter um conteúdo aqui bacana, interessante para a gente poder compartilhar. Eu conheço novas coisas e vocês junto comigo, tá bom? Então, nós estamos aqui no site consumidormoderno.com.br e nós vamos falar sobre essas 20 maiores invenções feitas no Brasil ou por brasileiros, tá? Então, você aí na sua casa, eu que estou aqui do outro lado da telinha, nós podemos nos tornar inventores, né? De repente, mediante uma necessidade que nós tivermos, né? Às vezes a gente tem uma necessidade de alguma coisa e logo a gente consegue ter uma invenção, né? Inventar alguma coisa para se resolver aquela necessidade. Mas hoje nós vamos demonstrar isso para vocês. Nós estamos vendo essa matéria que foi publicada em 8 de maio de 2017. Já faz um tempinho, muita coisa já deve ter sido inventada já depois de lá para cá, mas estamos aqui para ver, né? Então, então vamos lá. É, as polêmicas relacionadas à invenção do avião não são poucas. Prova disso é que até na abertura dos Jogos Olímpicos do ano passado, as pessoas entraram no debate entre os irmãos é, Wright, eu acho que é Wright versus e o Santos Dumont versus Santos Dumont. Mas a polêmica é parte, a verdade é que o brasileiro fez algumas outras coisas além do avião. Deixa eu ver aqui, travou minha máquina. Aí, pronto. Que ele criou além, né, do avião, o Brasil foi palco de algumas criações bem úteis. Ou seja, por mais que muitos duvidem, somos criativos também para o bem, né? Então tá, então o avião, fica essa briga aí entre os irmãos, Witter, eu acho que é isso, Whiting, e o Drummond, né, Santos Drummond. Com certeza vocês já viram isso daí na internet. Ouviram na escola também. O rádio. O Roberto Landel de Moura foi um padre católico, um inventor brasileiro. Foi pioneiro na transmissão da voz sem fio, radioemissão e telefone por rádio. Antes mesmo que outros inventores, como o canadense Reginald Pheasant, em dezembro de 1990, Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telefonia por rádio e só transmitiu a voz humana em 1914, né? Então demorou um pouquinho aí. Então foi um padre brasileiro chamado Padre Randel, né, de Moura. A urna eletrônica. A invenção da urna eletrônica ocorreu em 1989, na cidade de Brusque, Santa Catarina, por Carlos Prudêncio, mas na ativa só entrou em 1996, em testes em 57 municípios. Nós estamos perto das eleições, né, e vocês sabem que lá existe aquela urna, né, aquele objeto, né, aquele pequeno computadorzinho que você vai lá e coloca o número do seu candidato. Antigamente não era assim, era no papel, a gente preenchia lá o número do candidato, e por causa desse papel, né, as eleições elas se tornaram muito mais demoradas, e aqui no Brasil, no caso, desde 1996, ela se tornou um pouco mais rápida por causa das urnas, as urnas eletrônicas. Talvez se vocês perguntarem para os seus responsáveis, eles vão dar a opinião deles sobre as urnas, né? Algumas pessoas são contra essa urna eletrônica e algumas pessoas são a favor, né? Alguns são contra por causa da fraude, que pode acontecer fraude, e porque não tem nenhum impresso, né, que possa demonstrar que ela votou realmente naquele candidato que ela quis, né? Então, mas a urna eletrônica foi feita por um brasileiro e está aí até hoje, né, funcionando em vários lugares do nosso país. Vamos lá, radiografia. As radiografias foram inventadas por um brasileiro, o médico Manuel de Abreu,
pesquisou durante muitos anos uma forma de radiografar órgãos do corpo humano. Suas pesquisas deram resultado em 1936, quando criou o sistema que permitia fotografar, por meio de chapas radiográficas, os pulmões. Isso propiciou que o diagnóstico de doenças como tuberculose fosse muito mais rápido. A técnica foi batizada de abreografia. Abreografia. É por causa do sobrenome dele. Mas aí depois ficou radiografia, né, por causa do tipo de tecnologia usada, que foi a tecnologia de rádio. 4. O escorrador de arroz. A dona de casa Terezinha Beatriz Alves de Andrada, cansada de ver sua pia entupida toda vez que lavava arroz, criou um utensílio em 1959. 3 anos depois, o escorredor era exibido em feiras de utilidades domésticas e comercializado maciçamente, né? Então, quem diria, né? Então, uma dona de casa chamada Terezinha Beatriz foi quem criou aí esse utensílio tão importante que hoje nós usamos com muita facilidade. Usar o identificador de chamadas. O eletrônico Nélio José Nicolai, em 1980, criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha a ligação. Ele batizou o invento de BINA, significa sigla de B, identificado o número A. Então, sigla de B identifica o número de A. Que em pouco tempo se espalhou pelo mundo, né? Então, quem tinha um telefone em casa, se não tinha a Bina para verificar quem estava ligando, né? Então não adivinhava. Muitos eles usavam essa Bina aí justamente pela questão de não querer atender de fulano ou beltrano. Então, quando a pessoa via que era um número de uma pessoa conhecida, ela não atendia, né? Ela fingia que não estava em casa. Nós podemos chamar isso daí, hoje em dia, de olho mágico, né? Então, quando uma pessoa liga para nós, se a gente tem o número dela registrado no nosso celular, vai aparecer o número de telefone dessa pessoa e também do nome dela. Isso daí seria o olho mágico, no caso. E antigamente, né, as operadoras de telefonia, elas cobravam a parte para que a linha liberasse esse tipo de serviço para o cliente. Hoje se tornou uma coisa quase sem uso. Está se usando em grandes empresas, né? Que eles querem ver quem está ligando. E é isso aí, tá bom, gente? Mas foi um brasileiro que inventou. Walkman. O aparelho foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro, a família de Andres Pavel. Mudou-se para São Paulo quando ele tinha apenas 6 anos. E aos 27 anos, em 1972, ele criou o aparelho de som portátil, que batizou de Stereo Belt. Stereo Belt, meu pai. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo da empresa e reconheceu a autoria do invento. Ô louco, né? Já pensou? Então, Walkman foi feito por Andreas Pavel. Então tá aí. E a Sony queria brigar com o cara, né, para pegar a invenção para ela. Fotografia. Em 1833, a fotografia pôde ter sido inventada no Brasil como um método diferente por Antony Hercules Florence, um francês que viveu aqui por muitos anos, após vários experimentos que incluíram até o uso de urina para fixar as imagens. Antony desenvolveu uma chapa de vidro tratada quimicamente que capturava a imagem e depois podia passá-la para o papel. Esse efeito permaneceu pouco conhecido nas décadas até que um historiador, o Boris Kossoy, da Universidade de São Paulo, USP, revelou a façanha do livro em 1833. A descoberta isolada da fotografia no Brasil. Legal, né? Vamos lá. A máquina de escrever.
Meu pai amado, olha só, o padre João Francisco de Azevedo teve a ideia de adaptar um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel. Para mudar de linha, era preciso pisar no pedal, localizado na parte de baixo do aparelho. Sem dúvida, a ideia era bastante promissora. Azevedo confiou na sua invenção ao negociante George Napoleon, que dizia ter possíveis interessados em fabricá-las nos Estados Unidos. Nunca mais teve notícias do vendedor, mas alguns anos depois, um modelo quase igual foi apresentado em solo americano por Christopher Shawless. Em seguida, a empresa Remington comprou a ideia e passou a fabricá-la em escala comercial. Que legal! A máquina de escrever, eu acho que vocês nunca viram isso. Perguntem aí para os seus responsáveis se eles já viram uma máquina de escrever. Com certeza já viram. Coração artificial. O coração mecânico Aaron de Andrade, o Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia em São Paulo, elaborou essa salvação para o cardíacos em 2000, que é ligado ao coração natural, alimentado por um motor elétrico. Coração artificial, bacana demais. Painel eletrônico. Essa invenção é a ideia de Carlos Eduardo Lambonglia, eu acho que é assim, que criou um painel mais usado em todos os jogos de futebol televisionados. Em 1997, ele patenteou a criação e na Copa da França foi usada em todos os jogos dos eventos. Bacana, né, gente? Em 1997 ele patenteou, mas antes disso daí ele usava esses painéis eletrônicos gigantescos aí. Olha, eu demonstrei aqui para vocês 10 invenções. Faltam mais 10. Eu vou fazer o próximo vídeo falando das próximas 10. Eu agradeço a presença de vocês aqui, tá? Não esqueça de deixar o seu nome completo, que eles valem muito aqui para a nossa validação de chamada. Um grande abraço a vocês e até a próxima.